Então, malta, hoje venho partilhar aqui com vocês uma notícia que acabou de sair, ok? Em como o Alves foi agredido numa manifestação, ok? Que foi no Porto, e vou meter aqui o vídeo dele. Na Boa Vista, no Porto, onde hoje há uma manifestação, vejam bem, uma manifestação de imigrantes, muitos deles legais, outros subsídio-dependentes, outros que têm contratos fictícios ou que trabalham em trabalhos que necessariamente nós não precisamos em Portugal, não precisamos de centenas de milhares de Ubers. Estão a fazer uma manifestação, damos-lhes tudo, casa, trabalho, aqueles que não têm trabalho, subsídios, sistema de saúde, residência, nacionalidade em 5 anos. Não há país da Europa ou até do mundo com leis de imigração mais permissivas do que as nossas. Ainda assim, como vem esta pouca vergonha de imigrantes que vêm para aqui exigir tudo e mais alguma coisa e depois ainda têm a lata de vir protestar na nossa cidade. Eu fui aqui protestar também pacificamente enquanto português e enquanto habitante deste país e cidadão português e nacional português. O que é que me aconteceu? Fui violentamente agredido, fui pontapeado, agarraram-me o pescoço, os imigrantes bateram, sinceramente, e muitos deles brasileiros e também indostânicos, e depois a polícia levou-me para fora deste espaço de forma agressiva, como vão ver também no vídeo depois, empurraram-me contra a carrinha, levaram-me com bastante agressividade mais uma vez. E, portanto, o vídeo vai sair em breve, vão ver a pouca vergonha que este país se tornou. Temos mesmo de acabar com esta bandalheira. Partilha para acordar Portugal. Pronto, depois também temos aqui outro vídeo que eu descobri aqui no X, pelos vistos isto já está na televisão, está em todo lado. Portanto, deixem-me ver aqui. Esta manhã no Porto há uma manifestação pelos direitos dos imigrantes e contra o atraso no despacho dos processos, mas Rita Macedo, já houve incidentes, o que é que se passou? Sim, já houve, porque enquanto decorria esta manifestação deste grupo de imigrantes aqui na cidade do Porto, à porta da Agência para as Imigrações, a AIMA, apareceu aqui um elemento do grupo de extrema-direita Reconquista, Afonso Gonçalves, que de alguma forma, com algumas palavras em inglês, aquilo que transmitiu a estes imigrantes é que não os quer aqui no país e pediu mesmo para irem embora do nosso país, de Portugal. Claro que com estas palavras, perante estes imigrantes que vêm aqui, aliás, lemos cartazes com direitos humanos. Aima, por favor, ajuda-nos, estou a ler o que diz nestes cartazes. Claro que estas palavras deste elemento do grupo Reconquista, Afonso Gonçalves, acabou por gerar aqui um momento de grande tensão. Eu diria mesmo de muita confusão, porque além de Afonso Gonçalves, nós conseguimos perceber, foi aqui um momento de grande confusão, que estavam também outros elementos deste grupo de extrema-direita, o grupo Reconquista, e acabou por se gerar aqui momentos de grande tensão. Mas nós vamos falar aqui com uma senhora que nem está de um lado nem está do outro, porque veio aqui também à AIMA, mas não participou nesta manifestação, mas que assistiu àquilo que aconteceu há pouco aqui. E eu pedia-lhe que nos descrevesse aquilo que viu. Olha, violência da parte do rapaz, aonde foi mexer numa coisa que ele não foi chamado. As pessoas estão aqui não é para atacar ninguém, mas para lutar pelo seu direito. Eu mesma vim aqui para poder ver onde meu cartão se meteu, porque eu não recebo e-mail. Mandaram eu vir para esse setor público. Chegando aqui, eu tenho 3 filhos pequenos. Ela disse assim que eu teria que vir dormir. Se eu dormir aqui na AIMA, o CPJ toma os meus 3 filhos. E eu tenho que trazer eles para cá. É uma vergonha isso aqui. É uma vergonha. Um país onde que diz ter segurança, um país que diz ter nome. Obrigada a esta senhora que assistiu a este conflito. Mas é assim, nós sabemos que o nosso país tem muitos problemas, mas tem assim tantos problemas, então voltem para o vosso país. É tão simples quanto isto. Pá, eu peço imensa desculpa, meu. Vocês podem concordar ou discordar do Afonso Gonçalves em muitas coisas, mas fazer uma manifestação, porque imaginem, se a AIMA não funciona e aquilo é só para tratar de papéis, então como é que vai funcionar os hospitais? Como é que vai funcionar tudo o resto? Como é que vai funcionar? É óbvio que não vai funcionar. E se é um país assim tão mau, então podem ser embora. Eu simples quanto isso, podem ser embora, pronto. Querem fazer o quê? Podem ser embora, pronto. É um país cheio de burocracia. Sim, para os portugueses também. Então agora vão ter mais direitos que os portugueses. Confronto entre estes elementos do grupo Reconquista e também com este grupo de imigrantes, eu diria que são entre 20 a 30 imigrantes que vieram aqui para esta manifestação. Dizer também, claro está,
que esta manifestação, desde o primeiro minuto, contou com uma força policial. Estamos a falar de cerca de 30 elementos da Polícia de Segurança Pública e, naturalmente, nesse momento de maior confusão, o Grupo Reconquista teve mesmo de ser afastado por estes elementos da Polícia de Segurança Pública. Vamos aproveitar para falar agora com o Timóteo Macedo, que é o responsável por esta manifestação do movimento Solidariedade Imigrante. A quem eu pergunto, Timóteo, porque é que vieram hoje para a rua? O que é que estão aqui a pedir à AIMA? Viemos para a rua para dar continuidade ao nosso processo de luta. Nós começamos em Lisboa, agora estamos no Porto e vamos continuar por esse Portugal fora, nomeadamente para o Alentejo e Algarve, porque os imigrantes precisam ser tratados com respeito. Eu tenho de lhe perguntar também o que é que mudou com o fim da manifestação de interesse e agora também com a entrada em vigor desta, digamos, chamada Via Verde Imigrante, que já entrou em vigor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A chamada manifestação de interesse, ou o artigo 88 ou 89 da lei de imigração, que foram eliminados de uma forma inacreditável, era uma forma de regularizar as pessoas que aqui estavam a trabalhar e a descontar para a segurança social. Obrigada, Timóteo. Timóteo Macedo, o movimento Solidariedade Imigrante, o movimento... Isto é uma bandalheira, meu. Isto não há nada a dizer, malta. Sinceramente, isto é uma pouca vergonha, meu. Isto é uma pouca vergonha. É para isto que precisamos de imigrantes? Para irem fazer manifestações para a AIMA? É isto? É para isto que os imigrantes servem? Que organizou esta manifestação aqui no Porto, à porta da AIMA, juntou cerca de 20 a 30 imigrantes e que ficou marcado, claro está, por este momento de confronto entre estes imigrantes e também o movimento de extrema-direita, o movimento Reconquista. Sinceramente, é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. É assim, meus amigos, eu estou sempre quanto isto. Vocês imigram para um país. Imaginem, vocês imigram para um país e depois estão a fazer manifestações, tipo, nesse país. Eu sinceramente não percebo. Pá, se eu estou mesmo insatisfeito, então vou-me embora, meu. Vou-me embora. É verdade. Se eu saio do meu país é porque estou à procura de uma vida melhor. Se eu nesse país não estou satisfeito, então, ou volto para o meu país ou vou para outro qualquer, que me deixem ir, não é? Então, se não gostam de Portugal, ou se estão assim tão insatisfeitos, se veem que Portugal não funciona, ok, então vão-se embora. Porque é verdade que, infelizmente, Portugal somos os reis da burocracia, é verdade que temos Estado até mais não, é verdade que pagamos impostos até mais não. Isso é tudo verdade. Isso é tudo verdade. Veem os portugueses, quer dizer, olha, os imigrantes pelos vistos, né? Este indivíduo, né? Quer meter os imigrantes a fazer manifestações, porque pelos vistos os portugueses não fazem, não é? Então nós precisamos de imigrantes para fazer manifestações. Não, nós não precisamos de imigrantes a fazer manifestações. Não é necessário, não precisamos dessas pessoas aqui. Não precisamos, isso é uma pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha, mas não precisamos de imigrantes a fazer manifestações. Não é necessário, não obrigado, ok? E sobre a violência, aqui o Afonso, ele disse que pronto, que ele ia meter outro vídeo, portanto nós aqui, vou meter aqui novamente o momento. Pronto, eu agora estava aqui a verificar se tinha visto aqui alguma violência por parte do Afonso ou de outra pessoa, ok? E as imagens que nós temos aqui, pelo menos as imagens que tenho agora, o Afonso diz que vai partilhar outro vídeo, mas ainda não partilhou, ao momento que eu gravei este vídeo. Mas as imagens que tenho aqui, enfim, vê-se ele aqui com o megafone, está a dizer algumas palavras, depois vê-se aqui, isto deve ser alguém também da parte do Afonso, a segurar uma cena a dizer damos-lhe tudo e ainda reclamam, remigração, ok? E depois vai aqui um indivíduo e retira isto desta pessoa que deve ser por parte do Afonso, e depois a polícia vai lá para acalmar os ânimos daqueles indivíduos que estão claramente chateados, não é? E muito agressivos. E depois vemos aqui o Afonso, pronto, com o megafone, vai dizer umas palavras, não sei o que é que ele está a dizer, mas devia estar a dizer remigração, alguma coisa assim desse género. Depois aqui o indivíduo também a tocar ele. E depois aqui a polícia a remover o português que não tem direito a manifestar-se. Portanto, a retirá-lo, exatamente, a polícia a retirar o Afonso, porque
o Afonso é português e não se pode manifestar. As únicas pessoas que se podem manifestar são os imigrantes. E depois temos aqui uma senhora brasileira. Aconteceu há pouco aqui e eu pedia-lhe que nos descrevesse aquilo que viu. Olha, violência da parte do rapaz, aonde foi mexer numa coisa Qual que rapaz? ele não foi chamado. Qual As rapaz? pessoas estão aqui não é para atacar ninguém, mas para lutar pelo seu direito. Eu mesma vim aqui para poder ver onde... Mas ela está a falar do Afonso ou do outro rapaz? É porque eu não vi agressividade. Pode aparecer outro vídeo onde mostra que o Afonso, ou alguém da parte do Afonso, foi violento, ok? Eu não vi aqui violência por parte do Afonso ou de alguém da parte do Afonso, não é? Não vi. Vi os outros indivíduos que são claramente estão do outro lado, não é? Imigrantes a serem um bocado agressivos, não é? onde meu cartão se meteu, porque eu não recebo e-mail, mandaram eu vir para esse setor público, chegando aqui, eu tenho 3 filhos pequenos, ela disse assim que eu teria que vir dormir. Se eu dormir aqui na AIMA, o CPJ toma os meus 3 filhos. E eu tenho que trazer eles para cá, é uma vergonha isso aqui, é uma vergonha. Um país onde que diz ter segurança, um país que diz ter nome. Obrigada a esta senhora que assistiu a este... Ou seja, pronto, aqui esta senhora a dizer aquilo que nós já sabemos, que infelizmente o nosso país não funciona como deve ser, está cheio de burocracia, é só impostos, é Estado em todo o lado, e pronto, ia reclamar. O que é que eu acho? Eu vou-vos dizer o seguinte, os portugueses têm de levar com isto, não é? A toda a hora. E os imigrantes, não é? Bom, se escolhem vir viver para cá, vão ter de levar também. Ou os imigrantes têm mais direitos do que os portugueses. É porque, sim, é verdade que os portugueses estão sufocados por burocracia e por impostos. É verdade. Infelizmente, é verdade. Mas se tu decides vir viver para aqui, também vais ter de levar com isso. Aliás, até devias levar com mais. Porquê? Porque supostamente Portugal é dos portugueses, não é? Supostamente Portugal é dos portugueses, mas pelos vistos, não é? Os imigrantes podem fazer manifestações e o Afonso, que é português, não pode. Pronto, ok. Eu não concordo em nada com isto. Acho que está absolutamente errado e acho uma vergonha, sinceramente, imigrantes estarem a fazer manifestações à porta da AIMA. Acho uma vergonha. Repara, se tu sais do teu país, vamos lá ver, tu sais do teu país, porquê é que sais do teu país? Porque estás à procura de uma vida melhor. Vais para esse outro país e depois vais fazer o quê? Manifestações? Sinceramente, vais fazer manifestações? É isso que tu vais fazer? Manifestações? Não, tu vais para lá para trabalhar. Vais lá para ter uma vida melhor. Não para ir fazer manifestações. É verdade que, infelizmente, os nossos serviços não funcionam como deve ser. É montes de burocracia, montes de impostos. É. Mas se tu vais para Portugal, tens de ter essa noção. É assim que funciona, meu. Ou querem ter mais direito que os portugueses? Não, é uma vergonha, meu. Sinceramente, pá. Legalmente têm direito a fazer manifestações e não sei o quê. Está bem, meu, mas eu tinha vergonha na cara, meu. Eu tinha vergonha na cara de sair do meu país e estar a fazer manifestações. Sinceramente, é uma vergonha e pronto. Enfim, pelos vistos, os imigrantes podem fazer manifestações, mas os portugueses não podem. Enfim, é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.